Comunicação e oratória. Tudo bem? Esse é o nosso bate-papo promovido pelo Instituto Didática e também pelo professor Calazans. Para mim, será um grande prazer tê-los a bordo conversando sobre esse tema. Segundo algumas pesquisas, algumas pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. É mesmo? Algumas pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer? Nós vamos trabalhar com essa pesquisa no nosso curso de comunicação e oratória. Mas aqui nós vamos explicar por que essas coisas acontecem. Na realidade, muitas pessoas têm medo de falar em público porque desconhecem técnicas, estratégias e ferramentas na arte de comunicar e na arte de realizar oratória. Na realidade, elas desconhecem o caminho. Qual é o caminho? Método, né? O método do professor Calazans tem por finalidade facilitar a tua viagem. Método quer dizer caminho. Então, vamos lá? Qual o melhor caminho a percorrer para que você seja um palestrante, um comunicador eficiente e eficaz? Dentre os caminhos, há vários, e eu vou apresentar um deles hoje, que é o AIDA, onde nós podemos, de uma forma eficaz e eficiente, fazer uma boa comunicação, uma apresentação de um produto ou serviço, ou até mesmo iniciar uma palestra, uma aula. Inclusive, uma vez uma pessoa fez a seguinte pergunta: Calazans, como que eu inicio uma apresentação? Porque eu tenho grandes dificuldades em iniciar, mas depois que eu inicio, saio da inércia e vou embora. Eu falei para ela: você precisa aprender o que é AIDA. É esta a proposta do nosso bate-papo de hoje também. O AIDA e outras ferramentas servem para todo e qualquer tipo de comunicação, tais como aulas, debates, palestras, discussões. São apresentações diferentes, mas nós podemos aplicar as ferramentas a cada tipo desta apresentação. E o professor Calazans, com essas minhas atividades, com esse meu currículo, fez com que eu me tornasse um profissional da comunicação, atendendo aí a várias áreas. Claro que aqui eu não vou falar sobre todas elas, mas algumas delas são, sim, interessantes para que nós podemos comentar. E como escritor, eu aproveito essa oportunidade, essa minha experiência, para trazer para você como é que se comunica como escritor, como que se desenvolve o raciocínio técnico para que você possa alcançar o seu cliente, o seu ouvinte, o seu interlocutor. Como palestrante, dei aí ministrei muitas palestras ao longo de 40 anos para vários públicos: jurídico, público religioso, público da área da própria comunicação, para professores, advogados, juristas. Isso fez com que eu tivesse uma experiência onde eu pudesse trabalhar com públicos diferentes, como é que eles se comunicam, e aí eu tracei então um método para que nós possamos trabalhar com os mais diversos tipos de profissionais. Como jurista, eu sou perito, eu sou bacharel em Direito, não sou advogado por opção, mas trabalhei muito tempo como assessor de advogados, de juristas, de delegados e até mesmo como perito. Sou perito aeronáutico, trabalho com curso de perito aeronáutico e trabalho também com peritos aeronáuticos. E eu tive uma experiência muito interessante. Eu vi alguns peritos excepcionais, excelentes profissionais na área de engenharia aeronáutica, pilotagem, controle de tráfego aéreo e outros que que tinham um conhecimento profundo da sua área de atuação, mas quando iam fazer laudos ou pareceres, ou então mesmo fazer apresentação oral para juiz e promotor, eles não se saíam bem. Então eu vi que a comunicação para um perito era assim interessante para a sua atividade como perito. Assim sendo, eu desenvolvi também um método de comunicação para peritos. Consultor político. Quantos políticos não se dão bem por causa da comunicação? Você conhece alguém
Inclusive, nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2020, na última campanha federal para senador, para deputados, até mesmo presidentes, vocês viram, nós vimos que muitos políticos perderam mais tempo explicando o que eles falaram no passado do que propriamente apresentando o plano de governo. Assim sendo, nós percebemos que os políticos precisavam e precisam ter uma comunicação eficiente e eficaz. Como assistente social também, desenvolvo essa área já por mais de 20 anos, tive a oportunidade de conversar com pessoas nos momentos mais críticos de sua vida. Há situações em que eu fui a última pessoa a falar com determinadas pessoas. E nesse momento de comunicação estressante, nós ali vimos como é que as pessoas se comunicam em momentos difíceis de sua vida e o que elas falam. Mais importante do que elas falam é como elas falam. E trazer ali uma assistência, um consolo, um conforto para essa pessoa que está vivendo um momento muito difícil e também para os seus parentes, requer sim uma comunicação de elevado nível. Como professor, eu fui professor da área da aviação, fui piloto também, atuei durante mais de 20 anos e mais de 30 anos como controlador de tráfego aéreo. Tive a oportunidade, como controlador de tráfego aéreo, conversar com aeronaves em situação de emergência. Nesse momento, uma comunicação eficiente e eficaz muda todo o jogo, garantindo a vida de centenas de pessoas, o que nós chamamos de comunicação de alto nível, onde nós podemos resolver situações precisando aí utilizar uma comunicação, repito, eficiente e eficaz. Esta minha experiência, estou apenas resumindo, fez com que eu desenvolvesse um método muito interessante para a comunicação em todas as áreas. Como professor, inclusive atuei como professor em escola técnica, em faculdade e até mesmo em pós-graduação, como professor na área prática e na parte teórica. Então, conhecendo os vários níveis da comunicação, os vários níveis de aprendizado dentro da área prática e técnica, e de alto elevado, de nível elevado, como fui professor para pilotos, para controladores de tráfego aéreo, onde nós tínhamos ali ciências que exigem uma comunicação assertiva. Me valendo também desta experiência foi que eu criei o método de comunicação do professor Calazans. E hoje nós vamos falar um pouquinho do AIDA. O que é o AIDA? O AIDA, como eu já disse anteriormente, é uma técnica, é uma ferramenta, é um caminho que nós podemos aí apresentar para que você não tenha medo de falar em público. Isso facilita e muito. É um acrônimo que quer dizer A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Esse AIDA, que é uma ferramenta muito importante, nós podemos aplicar e adequar aos mais diferentes tipos de comunicação. Em nossos cursos de comunicação e oratória, nós fazemos essa adequação. Quando é que o AIDA serve para a apresentação de produto? Como é que o AIDA serve para a apresentação de serviço? Eu posso utilizar o AIDA como uma introdução de uma palestra, de uma aula, de um debate, de uma discussão. É muito interessante. Mas hoje aqui eu vou apresentar apenas uma aplicação e é claro que você pode, a partir de hoje, desse conhecimento, fazer uma adequação específica para o seu tipo de apresentação ou nos nossos cursos práticos, você pode também ampliar aí o seu conhecimento e aplicar legalmente aí. AIDA. Primeiro A de atenção. Como é que você vai chamar a atenção do seu interlocutor, do seu ouvinte, do seu aluno? Isto é mais importante. Hoje, a atenção é um bem precioso. Como é que você vai fazer com que o teu interlocutor, que está ouvindo outras coisas, pensando em outras coisas, mexendo com outras coisas, de repente pare tudo que ele está fazendo para prestar atenção naquilo que você está falando? Então, chamar a atenção e prender a atenção do seu interlocutor, do seu ouvinte, do seu aluno, é sim o ponto essencial. E aí nós podemos iniciar um AIDA, uma apresentação, um AIDA de atenção, fazendo uma afirmação polêmica,
Santos Dumont inventou avião coisa nenhuma. Eita, é uma afirmação, hein? Né? No caso aí, polêmica. Uma vez eu trabalhei em uma palestra iniciando dessa maneira. Foi o início, né, dessa afirmação foi uma afirmação que foi também polêmica. Lembrando que a polêmica é uma excelente maneira de chamar atenção. Cuidado com a polêmica, que ela pode provocar aí consequências não muito agradáveis e você tem que contornar. Pergunta, né? Há quem diga que a pergunta é uma das melhores maneiras de chamar atenção, porque quando você faz uma pergunta, uma lacuna, um buraco é aberto na mente do seu interlocutor e ele quer ver aquele buraco fechado, aquela pergunta respondida. E você pode começar com uma pergunta, então, ao longo de sua apresentação, responder esta pergunta. Então você chamou a atenção e prendeu a atenção. Pode ser uma figura, se você estiver trabalhando com um recurso audiovisual, pode ser pergunta, pode ser um vídeo e assim por diante. Uma forma interessante que não deve ser utilizada, a menos que você seja proficiente nesta área do humor, é a piada. Muito cuidado com piada. Pessoas começam uma apresentação como piada e se ele não for um expert, ele pode fazer com que ninguém venha a rir e ele já causou um problema. Se você não for um Jô Soares, Chico Anísio ou qualquer pessoa desse nível, pense bem, avalie essa possibilidade de começar com piada. Chamou atenção? Prendeu atenção? Vamos agora para o I de interesse. No I de interesse você vai trabalhar com os benefícios. Quais são os benefícios do seu produto, da sua palestra? Quais são as vantagens? Quais são os problemas a serem resolvidos? Problemas a resolver. Então você pode, ao invés de falar de como o seu material é constituído, você pode falar qual o problema ele resolve. Eu me lembro uma vez que eu presenciei um mecânico trabalhando com a sua mão machucada, porque ele apertava vários parafusos com ferramentas, as ferramentas não eram adequadas. De repente aparece ali um vendedor apresentando uma máquina de apertar parafuso. E o mecânico, ou melhor, o vendedor não falou qual era o material da máquina, né? Qual era a watts, energia, não. Ele só mostrou ali que com aquela máquina ele apertaria os parafusos mais rapidamente e de uma forma que não traria prejuízo nenhum. Ou seja, ele não falou da máquina, nem do preço, falou dos benefícios, falou das vantagens. Então não é momento de falar sobre o produto, é momento de falar sobre benefícios e vantagens. Isso pode ser da sua palestra. Qual o benefício da sua palestra, qual o benefício da sua aula? Então você pode traduzir dessa maneira também. D de desejo. Chamou a atenção? Falou dos benefícios, agora você tem que despertar o desejo de adquirir o produto ou serviço. E aí é uma técnica fenomenal. Às vezes a pessoa sabe que precisa daquele produto é uma coisa, eu sei dos benefícios, sei das vantagens, mas fazer com que a pessoa adquira é outra coisa. Quantas pessoas, principalmente homens, você conhece que precisa ir ao médico, mas não vai? Então eles sabem da sua necessidade, mas não tem o desejo de ir ao médico. Como é que nós convertemos a necessidade em desejo? Isto é essencial, converter necessidade em desejo. Eu conheço vários diabéticos que precisam ao médico, precisam fazer exames regularmente e não fazem. Contudo, todos eles sabem, conhecem a necessidade. E por que não vão ao médico? Então tem a necessidade, mas não tem o desejo. Existe uma técnica especialíssima que nós vamos trabalhar com isso. E depois, em relação ao desejo, nós podemos ainda aplicar várias técnicas. Uma delas é do gatilho, você já viu. Então, tem várias técnicas que nós apresentamos em nosso curso. Gatilhos, também chamados de gatilhos mentais, são expressões, técnicas que nós potencializamos o desejo. Então, a pessoa já tem um desejo de comprar um produto, mas ainda não se definiu, é um potencial comprador. Você pode usar gatilho, olha, 20 pessoas já adquiriram esse produto. Você já viu na contracapa de livro? Então você vê lá pessoas, ou então argumentações, né? Mostrando, olha, esse livro já foi adquirido por 20 milhões de pessoas. Então você já está, você tem uma tendência a adquirir esse produto. Quando você vê isso, isso potencializa. Prova, olha,
mostrar que o produto ou serviço resolveu um problema, então você dá uma prova, ou prova social. Então você pede uma pessoa famosa para provar por intermédio de vídeo ou até mesmo uma afirmação por escrita. Você vê isso muito em livro também, na contracapa. Pessoas renomadas dizendo que leu o livro e que gostou do seu produto ou serviço. Se nós levarmos em consideração, propaganda e televisão é resumidamente isto. Pegam-se pessoas famosas e colocam ali no vídeo para dar testemunho, prova testemunhal ou prova social. Eu estou dando um exemplo. Gatilhos são dezenas deles e como despertar o desejo, muitos outros. E a de ação. O que é a de ação? É convocar, também chamada de call to action, chamar a pessoa para agir. Você faz uma introdução usando o AIDA e convoca a pessoa para ouvir toda a sua apresentação, ouvir toda a sua aula. Ou então, chamar para atenção, para comprar o seu produto ou o seu serviço. É claro, existe aí uma técnica fenomenal. E no nosso curso, nós aprendemos toda a teoria e o ponto principal é a prática. Nós temos aí muitos cursos de comunicação, de oratória, que limita-se à parte teórica. Nós não, com várias oficinas, muitas oficinas online, oficinas presenciais, nós colocamos em prática toda a teoria desenvolvida num caminho leve e suave. Pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Verdade isto? É o seu caso? Né? Faz o curso com o professor Calazans, que eu vou provar para você que fazer o discurso em velório é muito melhor do que estar dentro do caixão. Ok? Para mais informações sobre o nosso curso, nosso método, faça contato com o professor Calazans e eu terei o maior prazer de passar mais informações. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.